Olha, a Venezuela tem uma economia muito baseada no petróleo, né, Natuza? Já foi um país que tinha um PIB significativo aqui, em comparação com os seus vizinhos aqui da América do Sul, né? E desde 2010, com a morte depois do Hugo Chávez em 2013, o Nicolás Maduro assume o poder e com a deterioração, né, da democracia na Venezuela, o PIB do país veio desmoronando. Ele viveu ali décadas de recessão, reduzindo muito a qualidade de vida do povo venezuelano. Então, o poder de compra dos salários, por exemplo, dos venezuelanos foi reduzindo de uma maneira muito impactante. Em 2017, quando Maduro decide cancelar ali, né, dissolver a Assembleia Nacional, convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, o país fica com duas assembleias ao mesmo tempo, vem essa nova Constituinte a partir de 2017, foi considerado um momento importante, chave ali da derrocada da democracia venezuelana, e era um momento em que as pessoas estavam muito pobres, passando muita necessidade. Eu estive em Pacaraima, onde o nosso colega Ricardo Abreu está agora, lá em 2017, e conheci pessoas que trabalhavam como advogados, psicólogos, tinham uma profissão de classe média alta, mas viram o poder de compra do próprio salário ser corroído. Então, é gente que recebia o salário no fim do mês e não conseguia comprar comida para um dia com o salário que recebia. Então, naquele momento, aumentou muito o número de venezuelanos deixando a Venezuela e, evidentemente, passando a criticar o governo de Maduro, o governo chavista. Vamos dar uma olhada aqui, a gente tem uma tela para mostrar para vocês a evolução do PIB da Venezuela de 2010 até 2024. Em 2010, era 393 bilhões de dólares. E aí ele vem caindo, eu não vou ficar repetindo número ano a ano aqui para vocês, mas perceba pelo gráfico como ele vem caindo até chegar no seu ponto mais baixo em 2020, a 42 bilhões de dólares. De 2020 para cá teve uma leve recuperação, mas bem longe de chegar no nível que era ali antes do Nicolás Maduro assumir o poder em 2012 como interino e depois em 2013. Na tela seguinte, a gente vê aqui, olha, a pobreza e insegurança alimentar na Venezuela. Você acompanha comigo os dados levantados, preparados pelo nosso editor Daniel Reis. 57% vivem em situação de vulnerabilidade, 41% já ficaram sem comida em casa, 28% ficam sem energia por horas diariamente e 47% semanalmente. Na tela seguinte, a gente vê a migração na Venezuela, né? Mais de 2 milhões de pessoas já deixaram o país por conta dessa crise, indo para a Colômbia. O Peru é o segundo país a receber mais venezuelanos, Estados Unidos o terceiro, Brasil em quarto lugar. Mais cedo eu conversei com um jornalista venezuelano, Marcos Valverde, que trouxe um pouco desse cenário caótico que vive o povo venezuelano. Vamos ouvir. Si bien, por ejemplo, ya en los anaqueles, en las estanterías de los supermercados de Venezuela, hay comida, porque no hay escasez, también es cierto que esa comida tiene un precio altísimo hoy en día. Bien es cierto que esa comida no es para el acceso de todo el mundo, no cualquier venezolano tiene el lujo de poder comer 3 veces al día. Y no todos los venezolanos tienen además la posibilidad de tener un sueldo que más o menos les permita cubrir el precio de la canasta alimentaria, ni hablar de la canasta básica, que es la que incluye también los servicios. Bom, não é difícil compreender por que na última eleição na Venezuela, em 2024, as pessoas votaram massivamente no candidato da oposição e mesmo assim Maduro continuou no poder, não reconheceu a derrota e continuou no poder. E o Marcos, jornalista, ele cobre a política venezuelana diariamente, ele estava me dizendo que mesmo com a queda do Maduro, a ditadura continua firme ali, prendendo jornalistas, não soltaram nenhum preso político. Então a gente viu durante esse fim de semana as declarações de Donald Trump e das autoridades americanas falando muito de narcotráfico, narcoterrorismo, falando muito do petróleo, mas nem um pouco de liberdade, de democracia ou exigindo a liberdade, a libertação de presos políticos na Venezuela. E hoje o Sindicato Nacional da Venezuela de Trabalhadores da Imprensa, seria o Sindicato dos Jornalistas da Venezuela,
denuncia a prisão de 14 jornalistas só hoje, neste 5 de janeiro. Jornalistas que estavam cobrindo o início dos trabalhos na Assembleia Nacional na Venezuela foram proibidos de transmitir ao vivo, de fotografar. 14 jornalistas foram presos. A gente tem aí para mostrar na tela para vocês a postagem do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela dizendo o seguinte: o número de jornalistas e trabalhadores de imprensa detidos nesse 5 de janeiro sobe para 14. 11 são de meios de comunicação e agências internacionais e 1 de meios de comunicação nacionais. 2 são independentes. 4 pessoas foram liberadas e outros 10 permanecem sob custódia, alguns deles vítimas de desaparecimento forçado. É por isso, Natuza, que muitos analistas e muitos venezuelanos vêm reforçando que a ditadura continua em pé, a ditadura chavista continua em pé. Trocou apenas o Maduro pela Delcy Rodrigues, que vice-presidente assume agora como presidente no lugar dele, mas o Marcos explicava até que as pessoas celebraram fora da Venezuela a queda do Maduro, mas internamente teve pouca celebração até por conta do medo do regime que continua em pé. Vamos ouvir esse outro trecho da entrevista do Marcos Valverde. Precisamos entender a Venezuela como um lugar e um Estado que não fornece as condições básicas para uma democracia, né? Não tem imprensa livre, tem perseguição política, tortura. Então, eu acho que antes da gente discutir as consequências ideológicas da Venezuela, precisamos entender que é um lugar onde não existe democracia. Sigue habiendo presos políticos, no ha habido liberación de presos políticos desde el sábado hasta acá. La censura continúa. Por isso que a gente comentava aqui no jornal que muitos políticos, inclusive brasileiros, queimaram a largada, né? A queda de Maduro não garante por si só a retomada da democracia nem a liberdade da Venezuela. Para esse caminho acontecer, muita coisa precisa acontecer antes. E circula, gente, nas redes sociais o vídeo de um helicóptero militar sobrevoando um prédio supostamente durante